Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Hoje eu vou falar do Chico, mas eu vou falar do Chico, o Chico Buarque, neste caso, mas também vou falar da Carol Proner, vou falar da Janja, vou falar do Lula, vou falar do jornalixo que permeia parte das redações brasileiras. O Chico ontem esteve recebendo o prêmio Camões, um prêmio, um dos mais importantes prêmios da literatura, é um Oscar, é um Cannes da literatura, talvez mais um Cannes do que um Oscar da literatura. Respeitadíssimo o prêmio Camões, que Chico ganhou em 2019 e Bolsonaro lhe deu a honra de não ir agraciá-lo com a premiação, deixando, nesse caso, vaga a assinatura, o espaço onde seria assinado pelo presidente da República do Brasil, no prêmio que Chico ganhou ontem, assinado por Luiz Inácio Lula da Silva. Chico fez um xiste, uma piada no começo do prêmio. Guilherme, põe o vídeo do Chico falando da gravata. Minha mulher, Carol Proner. Eu estou emocionado porque hoje de manhã ela saiu do hotel, atravessou a avenida e foi comprar essa gravata. Isso me emociona. Pois é, vocês viram o vídeo aí do Chico, ele mesmo não consegue segurar o riso, né? O riso que ele está dando e a galhofa que ele está fazendo, por incrível que pareça, não é contra os bolsonaristas nesse caso, não é contra os desajustados do extremismo das redes sociais. Infelizmente não. É com parte do jornalismo que se diz sério e profissional. É com parte do jornalismo que, quando a esquerda chega ao poder, recupera toda a sua sanha lacerdista, né, udenista, e começa a perseguir o governante ou os governantes que estão ocupando cargos, no caso, o cargo central, dessa vez é de novo do Lula, por gastos, pequenas compras de coisas de valores, inclusive, insignificantes, como, por exemplo, a gravata. Parece que Janja pagou 150 euros, uma coisa assim, 120 euros, por uma gravata para Lula, né, Hermenegildo Zeyna, que era a loja mais próxima do hotel onde eles estavam, que evidentemente não era um hotel na periferia de Lisboa. Afinal de contas, Lula é um chefe de Estado. Ele precisou de uma gravata, estava no lugar central, um bairro nobre de Lisboa, né, representando o país de 210 milhões de habitantes. Sua esposa disse: deixa que eu compro. Nem pediu para um ajudante de ordens, nem pediu para alguém do staff, ela mesmo quis comprar. Afinal de contas, ele estava ali representando o país dele, numa homenagem a um amigo querido que lhe defendeu nos 580 dias de prisão, de uma amiga querida também, que é a sua esposa, que é a Carol Proner, que ele defendeu juridicamente nos tribunais e auxiliou na sua defesa, escrevendo artigos e defendendo na academia, em todos os cantos, inclusive em viagens internacionais. Janja quis comprar a gravata do marido. E isso virou tema de debate nacional. Se ela deveria ter ido, se não deveria ter ido, com tanta coisa acontecendo, como, por exemplo, uma refinaria que foi vendida para os Emirados Árabes,
a preço de banana, e que na mesma época Bolsonaro recebe 15 milhões em joias para Michele. Uma gravata, 15 milhões em joias. Mas o problema não é nem os 15 milhões em joias, que é muito dinheiro, evidentemente, e eram umas joias estranhas, cafonérrimas, que serviriam para desmanche, como se fala aí no linguajar dos carros, mas era o que tinha sido feito, o negócio que tinha sido feito na ocasião. A venda de uma refinaria por metade do seu preço, calculado por especialistas e petroleiros. E o que Lula estava fazendo, ao mesmo tempo que dava o prêmio ao seu amigo e comprava uma gravata de cento e pico de dólar, de euro, ele estava assinando 13 contratos com Portugal, com investidores internacionais que poderiam trazer ao Brasil e devem trazer ao Brasil investimentos da ordem de 30 bilhões de reais. Mas isso não é notícia. Por que isso viria a ser notícia num Brasil que tem milhões de desempregados, cuja economia está parada, que o Bolsonaro destruiu? Que importa isso tudo? Importa a cor da gravata e o quanto se gastou na gravata e se a gravata foi comprada por Janja ou por um ajudante de ordens. É uma vergonha que a gente tenha no Brasil que ainda discutir isso tudo depois de o que ocorreu na Lava Jato e de tudo que muitos jornalistas fizeram naquele momento, com pessoas inclusive inocentes, fazendo coro a uma organização criminosa que atuou para impedir a continuidade do mandato de Dilma Rousseff no primeiro momento, depois para prender Lula e queriam ainda fechar o PT, impediram ele de sair candidato em 2018, mas mesmo assim o PT conseguiu resistir e Lula saiu da prisão, se fez candidato e se elegeu. Parece que alguns não engoliram isso, porque ao ter que engolir esse tipo de coisa, essas pessoas acabam admitindo também os seus erros de quando elas serviam de caixa de ressonância para todo o release que saía dos procuradores da Lava Jato, do juiz Sérgio Moro, de pessoas que se diziam autoridades e que, na verdade, sacrificaram milhões de empregos na indústria naval, na engenharia, nas construções de grandes obras, que destruíram talvez um segmento onde o Brasil tinha potencial de, em poucos anos, ser líder planetário, que era a engenharia civil, das grandes obras. O Brasil disputava ali com Espanha, Itália, e já estava começando a morder os calcanhares desses países, ganhando obras nos países árabes, ganhando obras na África, em toda a América Latina, obras na Europa e até nos Estados Unidos. E na Ásia também. Essas empresas foram destruídas sem dó nem piedade. Ah, bom, mas tinha corrupção. Precisa quebrar a empresa? Por que a Merkel não quebrou a Volkswagen lá na Alemanha? Porque os Estados Unidos preservam suas empresas quando elas têm problemas de envolvimento de seus executivos em corrupção. Porque o mundo faz isso e aqui não. Aqui a gente preferiu punir as empresas e os empregados do que salvar isso. Porque havia um interesse em jogo, um interesse combinado, um interesse de um país, né, que foi sustentáculo do golpe, aí todos sabem, não preciso nem dizer o nome, né? Um país que operou por dentro da Lava Jato, que levou esses procuradores e esses juízes para fazerem cursos lá, que ia pagar uma grana violenta, 2 bilhões e meio de reais, 800 milhões de dólares à época. Se hoje fosse esses 800 milhões de dólares, dariam 4 bilhões de reais, para uma fundação desses procuradores fazer política, um dinheiro da Petrobras que foi desviado, foi para lá, ia voltar para eles poderem fazer o quê? Saírem candidatos a deputado federal, a senador, a governador, a presidente, como fizeram agora Dallagnol e Moro. E o jornalismo, parte do jornalismo brasileiro, não é todo, mas há uma parte
que se pode atribuir essa denominação, jornalixo, resolve se preocupar com as gravatas do Lula. É vergonhoso, é triste, mas infelizmente eles voltaram. E a gente vai ver esse tipo, o sofá. Não, porque o sofá do palácio vai ficar no palácio. Não é um sofá para uso pessoal, não é que vai levar para a casa dele a cama vai ficar lá. Sabe? É inclusive, não devia ser assim, mas se chama palácio para receber chefes de estados do mundo inteiro, para ser um lugar estruturado, enfim. E é algo republicano de todos. Mas aí, felizmente, também virou pauta, também fez matéria. E aí vai continuar sendo assim, porque essas pessoas vivem da podridão e não da discussão de políticas públicas. Valeu de novo, Chico. Você é genial. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é, essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.